Olá, queridos, muito boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a tua casa, amém? Então eu queria deixar uma palavra hoje para você, mas antes de nós entrarmos na mensagem de hoje, ainda não é o terceiro vídeo da série Cura Interior, eu gostaria de convidar você, que está me assistindo, que você pudesse ir na página do Facebook Acertando o Alvo e pudesse curtir e compartilhar também, que você pudesse seguir a página, que ali geralmente eu deixo algumas mensagens durante a semana, e também se inscrever no meu canal no YouTube, Lisa Carvalho. Se você puder curtir, se inscrever, ativar o sininho, quando colocar um vídeo novo você será notificado. Se você puder compartilhar também com alguém, tem uma série de mensagens ali, e essa semana nós vamos fazer o terceiro e último vídeo que nós estamos preparando ainda sobre cura interior. Mas eu queria deixar hoje, nesse domingo, uma mensagem que tocou no meu coração, e o tema dela é a batalha das palavras. Tá? Então eu quero deixar um versículo já para você meditar na sua casa, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4. Esse capítulo ele fala, na verdade, da tentação de Jesus, né? Onde o Senhor Jesus ele foi tentado ali por Satanás, né? E quando ele tentou o Senhor mostrando ali os os reinados, as coisas boas, né? E o inimigo ele usou ali de palavras para tentar persuadir, né, o Senhor Jesus a cair, né, a tentar. O próprio capítulo já fala que é a tentação de Cristo. Mas o que nós queremos dizer nessa tarde é sobre a batalha das palavras. No versículo 4 diz: Jesus respondeu, porém, dizendo: está escrito que nem só de pão, ou não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queria deixar algumas perguntas para você que está me vendo, para você que vai assistir esse vídeo, que talvez esteja passando por alguma dificuldade nos seus relacionamentos. Algumas perguntas para começarmos brevemente essa mensagem. Você já falou algo sem pensar? Né? Quem de nós já não falou algo, né? Sem pensar? Você já falou? Então você começa a fazer uma análise de você mesmo, né? Você já falou algo duro, mesmo sabendo que iria ferir alguém? Então você já, no seu trabalho, seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que você ama, geralmente é com as pessoas que estão muito perto da gente, porque elas convivem conosco e conhecem, né, o nosso jeito, né, a nossa personalidade, como diz, né, elas conhecem o nosso gênio, não é assim? Já não aconteceu isso com você? Então você já falou algo duro, né, mesmo sendo duro, você igualmente falou, né, na hora da raiva, às vezes na hora da briga, da discussão, sabendo que iria ferir alguém, disse, eu falei mesmo, Lisa, para ferir. Quem de nós já não falou alguma palavra com alguma intenção? Ah, não, Lisa, eu nunca falei nada com nenhuma intenção. Então, você é um super-homem e uma super-mulher. Todos nós erramos em alguma coisa. Né? Muitos erram em atitudes, né? Todos os dias nós erramos. E muitos de nós, né, queridos, erramos nas palavras. Não é assim? Você já ouviu também palavras duras, verdadeiras ou não, mesmo que essa pessoa que estivesse te falando, ela estivesse falando a verdade, mas pela forma com que ela falou, pela forma que ela colocou as palavras, elas já não te feriram? Faça essas perguntas, dentre muitas outras, né, que nós poderíamos fazer aqui. Mas essas, pelo menos, as principais. Quem já não ouviu palavras duras? Né? E às vezes palavras que, as discussões às vezes banais, coisas pequenas, né? E que muitas vezes, como diz o ditado, a pessoa fez uma tempestade, né, num copinho bem pequeno de água. Mas geralmente é assim que começa, né? Eu sempre dou aquele exemplo que se alguém estiver na rua caminhando, né, a gente não tropeça em pedras grandes, não é? Porque as pedras grandes, as coisas maiores, nós enxergamos, nós conseguimos nos desviar. Mas geralmente nós tropeçamos em coisas pequenas, em pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. E é nos detalhes que o inimigo, ele geralmente
ou às vezes nos usa a nossa boca, né, ou usa a boca de alguém. E geralmente são as pessoas perto de nós, porque elas conhecem o nosso dia a dia, porque elas conhecem a nossa personalidade, elas sabem muitas vezes o caminho do nosso coração, elas sabem muitas vezes usar palavras para nos atingir. Você já não conheceu pessoas, talvez que você disse, não, aquela pessoa falou aquilo para mim, ou eu vi ela falar algo para alguém, parece que ela falou assim, foi certeiro, não é? Ela foi direto assim, na fonte, direto no coração. Então, muitas vezes é da personalidade de muitas pessoas, né, serem mais impulsivas, serem mais sanguíneas, né, falarem, como diz assim, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, bateu aqui, eu falei. Nós temos que ser, queridos, sinceros e verdadeiros, mas nós temos que cuidar a forma como nós vamos falar para as pessoas. Jesus, nós vamos ver aqui na palavra, ele falava com amor. Ele sempre falou a verdade, palavras duras, suaves, mas sempre com amor. Jesus, ele tinha habilidade, né? Será que nós temos? Se nós não temos, temos que pedir a Deus, né? E é por isso que nós estamos aqui. Ele tinha habilidade em lidar com pessoas difíceis, não é mesmo? Ele sempre teve essa habilidade quando ele estava pregando, né, dentro do templo, quando ele estava nas aldeias, enfim. Quantos não tinham intenção de prendê-lo? Quantas pessoas não tinham intenção ali de fazer um motim contra ele, pegar ele numa palavra errada, né, a famosa pegadinha? Você já não passou por isso? Vamos ver o que ela vai dizer, vamos fazer uma pegadinha com fulano, né? Então, o Senhor Jesus, ele sempre, como ele conhecia o pensamento, né? Claro, ele era Deus, né? Ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele tinha essa habilidade de lidar com pessoas difíceis. Ah, Lisa, mas eu não sou o Senhor, eu não sei tudo. Claro que não, né? Nós jamais vamos chegar aos pés, né, do Senhor, mas a Bíblia diz que nós dissermos que estamos com Cristo, devemos andar como Ele andou. Nós temos que nos esforçar para aprender a lidar com as pessoas difíceis. Eu sempre digo assim, que as pessoas difíceis que passam pela nossa vida, elas nos ensinam a não ser como elas, nos ensinam a tratar, na verdade, com o nosso próprio caráter, né? Então, o que seriam pessoas difíceis? Pessoas difíceis, né? Às vezes de lidar, de compreender, pessoas complicadas, né? Vamos assim dizer. Né? E Deus as ama, né? E nós devemos amar as pessoas. Mas ele tinha essa habilidade. Ele também tinha habilidade em falar a verdade em amor, como eu falei, né? Então, e também ouvir palavras duras sem que a sua essência ou comportamento, né, fosse alterado. Então, o Senhor Jesus, claro, ele é completo, ele tinha todos os dons, ele tinha todos os frutos, né, do Espírito, ele tinha uma missão, mas nós temos que pegar sempre o Senhor Jesus, é o nosso modelo de fé, é o nosso modelo, né, qual nós devemos seguir. Então, a batalha das palavras, talvez você que está vendo esse vídeo hoje, alguém hoje talvez falou algo para você que te feriu. Então, essa palavra é para você que está assistindo, né, que talvez esteja passando por um problema no seu casamento, né, palavras que são faladas todos os dias e elas, sendo faladas todos os dias, elas vão gerando uma amargura. E muitas pessoas dizem, não, uma palavra, você já não ouviu falar, ela fere mais do que às vezes um tapa, né? E é verdade. E às vezes com a criança, com os filhos, né? Com os pais, né? Com os colegas de trabalho. Então, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós tropeçamos. Mas por que as palavras, queridos, ferem tanto? Por que as palavras ficam, parece que você já não sente pairando na sua cabeça, como se fosse uma nuvem negra, e elas ficam martelando, martelando, martelando. Mesmo que às vezes as pessoas peçam desculpa para você, mesmo que você peça desculpa, peça perdão, a sensação, você não concorda, é que parece que aquilo fica dentro de você e aquilo vai fazendo como se estivesse escavando o teu coração para achar um lugar. Então, mesmo que as pessoas elas vejam, né, que erraram, você veja que errou, como eu falei ali no início, a palavra maldita, né, mal colocada, né, no momento de raiva, no momento de ira, ela fica no mundo espiritual como uma seta, né, e o inimigo vai usando ela quase que diariamente na sua mente,
no seu coração para lhe acusar. Então, a Bíblia diz que quem nos acusa é o enganador. Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, ou quando a pessoa te pediu perdão, quando você pediu, o Senhor, Ele perdoou. Se esse arrependimento foi sincero, mas por que ainda eu perdoando essa pessoa, ou eu recebendo esse perdão por ter falado uma palavra mal colocada, parece que ainda fica aquela barreira, porque existe um mundo espiritual. E a palavra, ela fica como se nessa esfera espiritual, eu quero dizer, e se nós não cancelarmos essas palavras, elas vão sempre ser usadas pelo inimigo, e se nós demos lugar a ele, ela vai ter legalidade, ou seja, ela vai ter capacidade, né, legal de nos atingir. Por exemplo, uma mãe que fala para um filho, né, você não presta, você nunca vai ser nada, você nunca vai conseguir construir nada na sua vida. Por mais que ela venha, talvez na fase adulta, pedir perdão, dizer para aquela criança que não era isso, né, que eu queria dizer, né, que era brincadeira. Aquela palavra, você pode ter certeza que esse adolescente, essa criança, ela pode tomar aquela palavra para si, carregar essa palavra, né, para o resto da sua vida. E aquilo se torna uma arma na mão do inimigo. E toda vez que essa criança que virou adulto for fazer um negócio, for tentar, né, noivou, vai tentar ser feliz nos seus relacionamentos, enfim, ela vai lembrar. Então, isso tem muito a ver com o que nós estamos falando já nos outros vídeos sobre cura interior. Porque aquela palavra ficou no ar, você entendeu? Mesmo que haja o perdão, que haja a restauração, essa pessoa que ouviu, principalmente quem escuta, ou essa pessoa que falou, ela precisa cancelar. Ela precisa orar dizendo, eu anulo, eu cancelo as palavras malditas, mal colocadas, que a pessoa não ia dar certo, que a pessoa não ia para frente, que ela não ia ser feliz, em nome de Jesus. Não somos Cristo, é claro, mas nós temos o poder do seu nome, né, para ser usado como uma arma, né, para neutralizar essas palavras cruéis, essas palavras que são né, colocadas, ditas, né, desferidas contra nós. Então, o próprio Senhor Jesus disse, né, eis que vos dou poder, né, para pisar todo, né, o dardo inflamado do inimigo, todo o poder do inimigo, e também o Senhor Jesus disse que em meu nome, né, vocês orarão, né, vocês vão pedir e eu farei. Então, através do nome de Jesus, um adolescente pode cancelar palavras que geram traumas através do nome de Jesus. Existem palavras que foram colocadas, né, desde o nosso nascimento, muitas vezes ao decorrer da nossa vida, pessoas que disseram para você que você não ia chegar a lugar nenhum, que você não ia conseguir estudar, talvez que você não ia dar certo no ministério, você não ia ter a sua igreja, talvez você que está me vendo e é talvez um líder, talvez pessoas que disseram para você que você não ia ser feliz no seu relacionamento, que você não ia ter saúde, e parece que desde aquele dia, Lisa, tudo desmoronou, parece que tudo, como diz o gaúcho, né, desgringuilhou. E é verdade. Mas como assim? Essa palavra tem esse poder, Lisa? Tem. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, o poder, quando nós falamos o nome de Jesus, tem o poder para cancelar. Mas ao contrário também. Quando eu dentro da minha casa só falo palavras de baixo calão, traz maldições, traz coisas ruins, sim. E quando nós falamos palavras que geram morte também na vida de alguém. Então, por mais que haja ali um pedido de desculpa, por mais que haja um pedido de perdão, você entendeu o que eu estou falando? Estou falando de batalha espiritual, arenas espirituais, um mundo invisível qual nós não vimos, mas que ele existe. E muitas das nossas batalhas, elas são disputadas, elas são realizadas, elas são feitas no mundo espiritual. Então, em Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas são contra os principados, as potestades, nas regiões celestiais. Então, essas palavras colocadas, ditas contra nós, elas ficam no mundo espiritual. Até alguém ir lá e cancelar essa palavra sobre a vida daquele jovem, daquele casal, da tua empresa, talvez. Alguém passou na frente da tua empresa. Não, essa empresa, ela nunca vai dar certo, ela nunca vai prosperar. Mas por que será que ela abriu essa empresa? Né? Aí vem também o espírito da inveja, que nós poderíamos falar aqui também.
que levam muitas pessoas a falarem palavras malditas, né? Palavras que não são saudáveis contra a vida de alguém, que leva as pessoas a falarem palavras duras contra você. Então você tem que entrar em oração e cancelar palavras que ficaram no teu consciente, no teu subconsciente, né? Para que você possa ir para frente, para que você possa prosperar, quando eu digo, em tudo que você fizer. Palavras ferem mais do que muitas agressões, até mesmo físicas. Então, existem pessoas que dizem, não, realmente a agressão do esposo, do filho, do conhecido, fere, uma agressão física, é óbvio, mas muitas vezes as palavras, elas ferem muito. Mas por que será que elas ferem mais do que uma agressão física? Porque elas vêm do coração de alguém. Elas retratam o que o esposo, a esposa, o filho pensa e sente sobre você. Então é por isso. Então, se nós formos lá em Mateus, capítulo 15, e no versículo, vamos aqui, capítulo 15, tá bem? Você vai olhar na sua Bíblia, e no versículo 18, que diz, aqui nesse capítulo, as pessoas estavam, na verdade, condenando, criticando o Senhor Jesus, porque, né, os seus discípulos comiam ali e não faziam a higiene conforme a tradição dos anciãos, né? Você pode ler depois todo o capítulo 15. Mas lá no final diz que, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, né? As intenções, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as mentiras, né? Vem do coração. E as blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É claro que nós não estamos defendendo aqui que você vai comer sem lavar as mãos, mas o que o Senhor Jesus estava explicando para esses religiosos e que a crítica que eles estavam fazendo sobre os seus discípulos quanto ao lavar as mãos e que aquilo iria contaminar muito mais, ele, como conhecia o pensamento deles, ele rebate dizendo o quê? Olha, entre isto e isto, né, entre comer sem lavar a mão, o que mais contamina é o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. Por isso que as palavras ferem. Pensando, por exemplo, em falso testemunho e blasfêmia, quando alguém fala contra Deus, zomba de Deus, você que é cristão que está me vendo, isso não fere você? Fere. Então, se nós estamos defendendo a palavra, né, somos cristãos, nós não gostamos de ver quando alguém zomba. Até as pessoas podem não crer, mas zombar da fé, né? Então, por que que isso nos fere? Porque a gente vê que aquela palavra que a pessoa está falando, né, por exemplo, dando um exemplo aqui, zombando de Deus, vem e reflete do coração dela. É realmente o que ela é realmente o que ela pensa. Então, as palavras que nós falamos refletem muito do que nós somos. E, claro, as nossas atitudes também. Tá bem? Por exemplo, nós temos lá em Juízes, no capítulo 16, no verso 6, depois você pode abrir com o tempo a sua Bíblia, uma de tantas histórias, eu escolhi essa, de Sansão. Quem não conhece a história, né? Sansão foi escolhido por Deus desde lá do nascimento, né? Para fazer, então, a obra que ele tinha que fazer contra lá os filisteus, e ele foi persuadido por palavras de Dalila. Como é que Dalila conseguiu saber o segredo de Sansão? Ela foi, se você for lendo a história ali, pouco a pouco persuadindo, manipulando Sansão, até Sansão revelar o seu segredo. Então existem pessoas assim, não existem? A batalha das palavras, nós temos que lutar, não é? Eu e você contra palavras manipuladoras, que vêm contra nós para tentar achar o caminho dos nossos segredos, do nosso coração, dos planos de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que ter poucas pessoas, 1, 2, 3, poucas pessoas às quais nós abrimos muito a nossa vida, que venham nos abençoar no sentido de nos dar conselhos, que venham caminhar conosco na nossa caminhada espiritual. E muitas, elas vão até certo ponto. Muitas vão fazer parte da sua vida, mas não de toda a sua vida. Imagina você abrindo toda a tua vida, falando tudo, né, para todas as pessoas. Com certeza
uma ou outra ela vai vir com uma palavra dura, com uma palavra crítica. E geralmente essa palavra crítica contra a minha e a tua vida vem por causa do espírito de inveja, que também move muitas pessoas, principalmente nos dias que estamos vivendo aí. Então, se você for olhar a história de Sansão, Dalila usou da palavra. A palavra que foi persuadindo, ela foi usando de mentiras, né, de palavras, até fazer com que a Sansão, então, dissesse que o segredo dele era se cortasse, né, se tirasse lá o seu cabelo, porque ele era nazireu. Né? Havia uma promessa sobre a vida dele. Mesmo depois dele ter se arrependido, né, ele sofreu na prisão, ele ter voltado lá no templo, mas ele sofreu as consequências de ter deixado tão em aberto o caminho do seu coração. Então, cuide de palavras, tanto que você fala, né, quanto palavras que você ouve. Nós temos que ter, como eu sempre digo assim, um filtro espiritual, né? Nós temos que ter todos os dias um filtro, né? Filtrar tudo que nós falamos, né? Sempre pensar, a Bíblia diz que nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Aquele ditado, né, que Deus nos deu uma boca e Deus nos deu 2 ouvidos, né, para ouvir mais e falar menos. Mas às vezes esses ouvidos ouvem demais, né, não, no sentido de ouvem palavras que podem fazer você esmorecer, perder a fé, perder a perspectiva. Palavras tão malditas têm a capacidade de destruir sonhos, perspectivas e depreciar alguém. Então cuide muito do que você está escutando. Quero deixar alguns versículos para encerrar no livro de Provérbios, tá? Provérbios eu gosto muito, porque é um livro, né, que é bem prático, né, no sentido de conselhos, né? Então, no capítulo 12, né, e no versículo 25, tá? Aí você vai deixar anotado aí para você estudar. Capítulo 12, 25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Não é a verdade? Quando você levanta de manhã, quando você dá bom dia para os teus filhos, para o teu marido, quando você está junto deles, você dá uma boa palavra, oi, né? Por mais que nós estamos vivendo nesse contexto, né, que não precisa nem a gente explicar, mas uma boa palavra, olha, Deus abençoe, vamos tomar um café, né, mesmo dentro de casa, né, mas o que nós podemos fazer hoje, né? Sempre tem uma boa palavra. É tão bom, você não concorda? Estar perto de pessoas que têm uma boa palavra, né? Por mais que esteja caindo, às vezes, como diz o ditado, a tempestade está formada, né? Está caindo a casa, mas essa pessoa está tranquila em Deus, né? Ela não é que ela está passiva diante da situação, mas ela está tranquila. Ela tem uma palavra sempre de fé. São aquelas pessoas que você não quer sair de perto, né? Claro que agora não, mas, né, esperamos que tudo, né, se resolva, né, diante dessa pandemia. Mas quando você vai na casa de alguém, alguém vai na sua casa para tomar um chá, um café, um chimarrão, pô, mas esse papo tá tão bom, né? Gostaria de ficar mais tempo com você. Você não tem pessoas assim que você já disse, não, essa pessoa sempre tem uma boa palavra, né? Ela é agradável, né? Então, ser agradável não quer dizer que você vai sempre estar sorrindo, né? Mas ser agradável nas palavras. Às vezes, uma verdade que você precisa dizer para alguém que é muito dura, né? Ou que você precisa ouvir, mas o modo como você vai falar, ele faz toda a diferença, né? Também em Provérbios, no capítulo 15, aí você pode marcar aí, no versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, né, viu? Quando a gente responde brandamente. E quando eu falo tudo isso aqui, não vá pensar, é fácil, a Liz é calminha. Não, todos nós temos os nossos defeitinhos. Ou defeitões, né, como diz, né? Todos nós temos. Mas a palavra branda desvia o furor. Essa é aquela pessoa que chega no meio da confusão e ela, né, poderia falar muita coisa. Não, espera aí, vamos acalmar os ânimos. Né? Então a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então uma palavra dura, numa hora mal colocada, no momento que não é aquele, de uma forma totalmente errada, ela suscita a ira. Também em Provérbios tem muita coisa sobre palavra, né? Nós podemos falar bem mais. 16:20 diz: o que atenta para o ensino acha o bem,
E o que confia no Senhor, né, esse é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então, a doçura no falar, não quer dizer que você tem que ser melosa, meloso, mas a pessoa ser, né, agradável, ser, né, claro, desde o princípio da educação, mas saber colocar. Provérbios 35 também, quero deixar para você aí. Toda a palavra de Deus é pura e ela é escudo para os que nele confiam. Então, toda a palavra de Deus ela é pura. Então, como é que eu vou me defender, Lisa, desses dardos do inimigo, dessas palavras duras que geraram em mim traumas, geraram em mim, né, perda de sonhos, de perspectiva? Talvez você ouviu hoje palavras duras. Talvez você que está vendo esse vídeo está triste, está magoado com seu filho, com a sua filha, com seu marido. Ou até mesmo nem ouviu palavra. Tá? Um silêncio total aí, você está se sentindo sozinho. A própria palavra de Deus para ti é um escudo. E o que é um escudo? Ele serve para a gente se proteger. Então, use a palavra. Faça como o Senhor Jesus lá no capítulo 4 de Mateus. Ele se defendeu da tentação de Satanás como, queridos? Usando o quê? A palavra. Então, ele usou a palavra para se defender. Use a palavra. Senhor, me ajuda. Cite a palavra nas suas orações. Sempre quando a gente ora, a gente deve citar a palavra. Por exemplo, Senhor, está escrito, Senhor, abençoa a vida do meu filho, do meu marido, porque está escrito na tua palavra, que tudo que nós pedimos crendo em oração, haveremos de receber. Então, mostre para o Senhor que você conhece a palavra e cite a palavra para que você tenha mais fundamento, né? Para que essa oração ela seja mais, né, robusta diante do Senhor. E para que você consiga, citando a palavra, neutralizar no mundo espiritual palavras que foram, né, deferidas contra você. Também diz lá em Efésios 5:6, eu gostaria de deixar para você. Lá no Novo Testamento, Efésios, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui primeiro. Também depois você pode anotar Colossenses 2:4, também, tá? Efésios, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs, como aconteceu com Sansão ali, enganado por Dalila. Também em Colossenses 2:4, como eu comentei, para você abrir aí a sua Bíblia. Deixa eu tirar um pouco do papel aqui, tá cheio de papel. Eu vou fazendo os estudos e vou guardando e eles vão ficando aqui alguns dobradinhos. 2:4 também diz, Colossenses, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, com raciocínios falsos, né? Com palavras também persuasivas, em outras versões também. Também em Colossenses, olha como tem coisa. Capítulo 3, versículo 17, diz que tudo que fizerdes, seja em palavra, olha só, tudo que fizerdes, para nós encerrarmos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós temos que fazer, por palavra e por ação, temos que fazer no nome de Jesus. Também depois você pode ler 2 Timóteo 4,15, onde Paulo fala das pessoas que resistiram à palavra que estava sendo pregada na igreja. Tá bem? Então, eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Poderíamos continuar falando dela. Provavelmente no terceiro vídeo sobre cura interior nós vamos entrar mais a fundo, né, em algumas dessas questões. Mas saiba que toda palavra de Deus, ela é boa e ela é eficaz. E ela é escudo para você que está me assistindo agora. Ela é escudo para você se defender de todas as palavras duras, palavras persuasivas, palavras de manipulação, palavras que você disseram para você que você não ia dar certo, que você não ia prosperar, que você não ia ser feliz. Está anulado agora. Está cancelado no mundo espiritual. Toda a palavra que foi falada contra a tua, contra a minha vida, seja na área relacional, seja na área profissional, seja na área espiritual, seja no corpo físico, mental. Em nome de Jesus, palavras que foram lançadas da infância, muito antes do ventre da nossa mãe até agora, palavras de pessoas que foram lançadas
em nome de Jesus, contra a nossa vida, nós cancelamos. Nós usamos do poder que há no nome de Jesus para dizer que em nome de Jesus nós cancelamos, nós dizemos que estão neutralizadas nas regiões celestiais e que elas não têm poder para persuadir a nossa vida, para cancelar os nossos sonhos e os projetos de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, eu te abençoo e em nome de Jesus seja feita conforme a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Que Deus então te abençoe. Você puder, curta lá o canal, se inscreva, Lisa Carvalho no YouTube e também siga a nossa página, né, Acertando o Alvo, tá bem? Espero que você tenha sido abençoado e que nós tenhamos uma semana de muitas bênçãos, muitas novidades e que Deus proteja o nosso país, que Deus olhe como tem olhado para o nosso país, né? Vamos orar pelas pessoas aí que estão sofrendo, que Deus abençoe o nosso Brasil, abençoe os governantes, abençoe o teu trabalho, abençoe a tua família, e que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Que Deus nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz.